Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, recebemos a todos os irmãos, membros da igreja, convidados e visitantes que aqui estão neste local que chamamos Santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Damos boas-vindas também aos internautas e radiovintes, desejando a você uma abençoadora semana. E se precisarem do ministério da nossa igreja, na medida da nossa condição e possibilidade, gostaríamos de abençoar a todos vocês também. Como é bom estarmos juntos logo no primeiro dia da semana e nas primeiras horas deste domingo. Tempo também de comunhão e de convívio. Portanto, de pé, você irá abençoar quem está ao seu lado com uma palavra amiga em nome da nossa igreja. Procure alguém, se disponha a compartilhar do ato de comunhão. Você pode se assentar. Como é bom compartilhar com quem está ao nosso lado da alegria de estarmos aqui. Mas é também importante, muito importante para a vida cristã, compartilharmos com Deus do desejo de nos relacionarmos com Ele nesse ato de culto. Portanto, você terá o prazer agora de conversar com Deus. Oração é isso, conversar com Deus e dizer para Ele o quanto você deseja adorá-lo com hinos, cânticos, com salmos, com leitura da palavra de Deus, com ouvido, coração abertos
para aquilo que Ele há de falar nesta manhã. Será esse o tempo agora, o seu tempo de oração, lembrando da confissão que devemos fazer sempre que nos encontramos na presença de Deus. Vamos ter um tempo de oração individual. Oh Deus, obrigado porque o silêncio faz parte do nosso ato de adoração. Ouvindo o Senhor, adoramos o Senhor. E agora compartilhamos das nossas necessidades, ansiedades e também, por que não, dos nossos pecados. Pedindo que o Senhor nos limpe e nos dê condições para te cultuarmos nesta manhã. Queremos lembrar, ó Deus, daqueles irmãos nossos e amigos nossos que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia nesse tempo que se chama tempo de renovo físico, espiritual e também emocional. Irmão Marcos Vinícius no hospital, graças a Deus, obrigado, ó Pai, pela recuperação do Teu servo, ainda que parcial. Obrigado porque o irmão José Luiz Barreto já se encontra em casa, ó Deus. Abençoe o Teu servo nessa fase pós-operatória. Abençoe a irmã Monique Vasco, Felipe Vasco, que estão indo para o hospital agora para possivelmente já receber a herança que o Senhor tem preparado para a vida deste casal. Que o bebê nasça, ó Deus, se for o caso desta manhã, sob os cuidados do Senhor, ó Deus. Cuide dos Teus servos. Estes nomes que estão aqui no nosso boletim, ó Pai, nós queremos honrar a eles, entregando-os todos aos pés do Senhor, para que o Senhor cuide de cada um deles. Dê o conforto necessário, renove as forças, em especial renove a esperança. Essa é a nossa oração, que a fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Para você que não esteve semana passada em nossa igreja, compartilhamos com a igreja sobre a possibilidade do retorno, já quase terminada a restauração do nosso órgão de tubos ao exercício, ao serviço do culto cristão. Tanto no domingo passado quanto neste domingo, manhã e noite, nós temos a irmã Regina Lacerda, não mais no órgão lá da galeria, mas no órgão ao nosso lado aqui, que é o nosso órgão de tubos. Lembramos aos irmãos que nós estamos ainda em fase de testes e de acertos. Portanto, qualquer dificuldade, se você ouvir, lembre-se que nós estamos trabalhando ainda para que o órgão, na sua potência máxima e na sua qualidade máxima, seja entregue para nós mais breve possível. Portanto, vamos ouvir agora, como um ato de adoração da irmã Regina e nosso ato de adoração, vamos ouvir essa música sendo executada ao órgão de tubos.
ouvir esses acordes depois de algum tempo de férias, né, de recuperação desse instrumento que é para o louvor do Senhor. De pé, meus irmãos, cantemos a nossa alegria em servir ao nosso Rei. No serviço do meu Rei, eu, não sei você, mas eu sou feliz. Quero assentar-se, meus irmãos, que nós prossigamos nessa alegria de servir ao nosso Rei a cada dia, não só com as nossas vozes, cantando jubilosamente, como acabamos de fazer, mas também com os nossos bens. E é chegado o momento de entregar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou esperar então um pouquinho, que eu quero dar uma palavra especial para os irmãos nesta hora. Nós temos mensalmente, irmãos, o relatório da nossa tesouraria, e esse relatório é conhecido na Assembleia da Igreja, como tivemos na última quarta-feira. E, como os irmãos sabem, a crise do país afeta também a crise dos que moram nesse país, evidentemente. Nós não estamos fechados à crise, infelizmente. E a tesouraria, então, este mês passado, nós ficamos 60 e poucos mil abaixo do nosso orçamento. E o nosso tesoureiro está lembrando que agora também nós temos ainda 70 mil faltando para completar. É esquisito a gente ficar falando em dinheiro, em cifras, no púlpito da igreja. Mas é só um lembrete para que, se você não estiver contribuindo porque está desempregado, tudo bem, o Senhor te abençoe, o Senhor abre uma porta para você, nós oramos por isso. Mas se porventura você estiver
deixando de contribuir por alguma outra razão, consulte o Senhor, fale com Ele e veja por que você não está tendo o privilégio de participar. No serviço do meu Rei, eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço, gastarei. Então vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, cantando agora, mãos ao trabalho, crentes, vai já passando o alvor, vamos enquanto tempo, nossa vida em flor, vamos enquanto é dia, com força a trabalhar, eia que em vindo a noite, já não há lhe dar. Então é agora, este é o tempo que Deus nos dá para servi-lo na sua causa. Mesmo, enquanto a morte não tocar clarim, ou seja, enquanto a morte não convocar a gente, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com alegria, não é? Porque vai chegar um momento em que, pronto, não estaremos mais aqui. Nós perdemos essa semana um irmão muito querido, irmão Antônio Borges da Silva, e eu confesso aos irmãos que em 40 anos de ministério, completando esse final de ano, eu nunca tinha visto um culto tão alegre, um culto fúnebre, um culto pela gratidão, em gratidão a Deus pela vida de alguém, um culto tão alegre. Vários irmãos estavam ali presentes e vários irmãos falaram, deram testemunho, e foi uma coisa interessante. Cada palavra que alguém trazia, todo mundo ria. Eu nunca vi isso, né? Ali a pessoa morta e todo mundo rindo, porque a vida do irmão Borges era assim. Ele não tinha família, mas vivia feliz. Ele não tinha dinheiro, mas vivia feliz. Ele não tinha saúde, mas vivia feliz. E por que vivia feliz, sem dinheiro, sem saúde, sem família? Porque ele tinha Jesus. E quando nós temos Jesus, a gente não precisa de nada mais para ser feliz. O que vier é lucro, mas não precisa. Irmão Tadeu, não pode vir ao microfone orar a Deus, agradecendo os dízimos e as ofertas, e ao mesmo tempo suplicando para que nós tenhamos uma vida consagrada ao nosso Deus, de tal modo que quer tenhamos bens ou não, quer tenhamos saúde ou não, quer tenhamos família ou não, nós prossigamos felizes. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta bênção maravilhosa de estarmos na Tua casa nesta manhã, prestando culto, Senhor, a Ti, merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão.
Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente, por cada irmão que está na internet, por cada irmão que está no rádio ouvindo e assistindo esse culto, que nós estamos, Senhor, alegres por isso. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui apresentados, Senhor. Tu possas, Senhor, fazer com que os administradores desses bens possam fazer com que eles sejam destinados para aquilo que realmente Tu queres que seja, Senhor. Te pedimos também, ó Deus, que Tu possas confortar o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos essa semana. Te pedimos também, ó Deus, que Tu possas estar com aquelas pessoas enfermas nas suas casas, nos hospitais. Esteja com cada uma dessas pessoas, Pai, tirando suas dores, seus sofrimentos, Pai, dando novas chances de levantarem dos seus leitos e trabalharem na Tua obra, voltarem para a Tua casa, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho que tivemos essa semana da vida do Borges, Senhor, naquele velório. Foi, Senhor, um momento diferente, um momento alegre, em que uma pessoa que estava ali morta na nossa frente, Senhor, transmitia tanta coisa da vida que Ele transmitiu para todos nós aqui nessa igreja, Senhor. Testemunhos de conversões, testemunhos, Senhor, de ânimo, testemunho, Senhor, de uma pessoa que, na sua simplicidade, falou a tantas pessoas e tantos corações. Obrigado, Deus, continua com esse culto, recebe, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor, que a palavra, Senhor, que estará sendo pregada daqui a pouco venha, Pai, diretamente de Ti para os nossos corações, através do Teu servo, Pastor João. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. Nós perdemos o irmão Borges, e Deus nos dá, porém, por outro lado, 9 irmãos que vamos receber agora, que vamos conhecer, irmãos que vieram para a nossa igreja por batismo ou por carta de transferência de outras igrejas. Então nós vamos, nesta hora, eu vou convidar esses irmãos, vou mencionar o nome deles, e eles virão à frente, ficarão nesse primeiro banco aqui, trazendo consigo, portanto, os seus pertences, porque eles serão servidos, a ceia lhes será servida enquanto estiverem aqui no primeiro banco. Então eu convido o nosso primeiro vice-presidente, irmão Lincoln Antunes de Oliveira, e também o primeiro secretário, Neilson Coelho. Esses dois irmãos estão ali com envelopes cheios de novidades para os novos membros da igreja. Não sei se a Amanda veio. Amanda, você veio? Amanda Senhoreto. Desculpe, é Ananda, né? Ananda Senhoreto do Nascimento. Ela trabalha geralmente pela manhã, tanto que o batismo dela ia ser de manhã e foi transferido para a noite por causa disso. Então não vejo aqui Ananda Senhoreto Nascimento. Ela foi batizada no dia 20 de março. Carlos Alberto Rodrigues, uma família inteira. Olha só, cadê seu Carlos? Você está aí, seu Carlos? Irmão Carlos. Está ali. Irmão Carlos Alberto Rodrigues, Luísa Mariana de Mesquita Rodrigues, os filhos Marcela Wanda de Mesquita Rodrigues e Tadeu Mesquita Rodrigues. Uma família inteira. Podem vir à frente, por favor, trazendo consigo seus pertences, e os irmãos serão recebidos aqui pelo primeiro vice e pelo secretário, recebendo um abraço em nome da nossa igreja. Esses irmãos estão vindo transferidos da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. É uma igreja que tem aqui pertinho, eles estão vindo de lá para cá. Família bonita. A Marcela, inclusive, já toca, os irmãos têm visto aqui, especialmente no culto da noite, a Marcela toca aqui um contrabaixo. Contrabaixo, Muito bem. Família muito bonita, muito unida, e a gente dá muitas boas-vindas a essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, a esta igreja. Também mãe e filha, Evelyn Rosendo Campelo, estão aí? Evelyn está lá em cima. E a sua filha, Nelma Rosendo Campelo. Acho que é o contrário, né? O contrário. Uma é filha, outra é mãe. Evelyn Rosendo Campelo e Nelma. Dona Nelma que é a mãe, não é isso? Sua mãe veio? Está aqui. Está ali, está vindo ali. Ah, que bom. Muito bem, elas estão vindo, uma da galeria, outra aqui de baixo, mas elas estão vindo da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, para a nossa igreja. Isso. Elas se mudaram aqui para São Cristóvão, não é isso? E aí entenderam que esta igreja pode servi-las, e elas a igreja,
Melhor do que cobrir essa distância toda daqui a Nova Iguaçu, não é? Muito bem. Maria Eduarda Santana de Souza. Está ali a Maria Eduarda. Ela foi batizada também no dia 20 de março de 2016. 20 de março. Maria Eduarda tem 14 anos de idade. A mãe está aqui da igreja também, a irmã Aline Santana. Louvamos a Deus pela vida de mãe e filha. A mãe já é membro, a filha agora também. E, finalmente, a irmã Marli de Matos Silveira. A irmã Marli está vindo ali, está vindo da Igreja Batista do Fonseca, para a nossa igreja, do outro lado da Baía de Guanabara, pertence a Niterói, e ela foi membro da primeira de Niterói há muitos anos, não é isso? Depois foi para o Fonseca, e agora veio para a nossa igreja. E ela, junto com o irmão Israel e a irmã Nilceia, formam lá em Niterói o PGM, né? Já está entrosada, formando o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, ali em Niterói. Damos as boas-vindas, então, para a irmã Marli Silveira. Para quem conhece esse sobrenome, Silveira, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um grande líder chamado professor Moisés Silveira, era o cunhado dela, né? Moisés Silveira, que foi diretor do Colégio Batista, não foi? Todo o Colégio Batista, não sei se ele foi acho que também é redator do Jornal Batista também, redator do Jornal Batista por muitos anos, 10 anos. Então nós temos a irmã Marli, a irmã Maria Eduarda que está aqui, os irmãos olhem bem para ela, Maria Eduarda. Aí depois temos as mãe e filha, Nelma, Rosendo e Evelyn, né? E depois temos a família, seu Carlos, dona Luísa, a Marcela e o Tadeu. Então agora tem 2 Tadeu, né? Tem o Tadeuzão e Tadeuzinho, né? Tadeu que orou é Tadeu também, Nilcir Tadeu. Só essas brincadeiras é para ver se os irmãos depois ajudam a memorizar o nome de um e de outro, né? Tá bom? Vamos dar as boas-vindas a esses irmãos, mencionando junto com eles, o Salmo 133, versículo 1, todos juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, é bom, é suave, é maravilhoso, é elogiável, é desejável que os crentes vivam assim, unidos em Cristo Jesus. Os irmãos podem voltar ali para o primeiro banco, ou se dirigir ao primeiro banco, onde serão servidos. Hoje a ceia está sendo conduzida pelo nosso ministro de juventude, pastor Márcio Capelli. E nós então já convidamos, é isso mesmo, já convidamos os diáconos e seus auxiliares para assumirem os seus lugares aí.
Repara
morte, a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum, verdadeira. Sempre grande poder, puras milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Minha esposa gosta de assistir a um programa que passa na TV fechada, que se chama Você é o que você come. E nós vamos participar agora de um momento, não que nos confere
alguma mágica especial e que nos faz nos tornarmos mais parecidos com Jesus, mas de um momento em que nós nos lembramos da vida, da morte e da ressurreição dele. E pedimos a Deus que, por obra do seu Espírito, nos faça mais parecidos com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, pedindo para que o Espírito nos faça mais parecidos com ele, comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do nosso Senhor, mais uma vez, pedindo que por obra do seu Espírito ele nos faça mais parecido com ele, tomamos o cálice. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, graças te damos por podermos participar desse momento. Graças te damos porque um dia tu enviaste o teu Filho para viver, morrer por nós e o Senhor o ressuscitaste dentre os mortos. Graças te damos pelo amor concedido a nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos não só no momento da ceia, mas durante o nosso cotidiano, do que foi a vida do teu Filho Jesus, e que nós, assim como ele, vivamos para te agradar. Essa é a oração que fazemos no nome dele, do teu Filho. Amém.
bom participar da ceia do Senhor, que bom saber que Jesus um dia vai voltar e quando Ele voltar nos levará para que onde Ele estiver estejamos nós também. Deus abençoe o pastor Márcio, Deus abençoe os diáconos, os auxiliares, futuros diáconos também e a nossa igreja como um todo. Irmãos, saíram os diáconos, agora vêm as crianças. Onde estão as criancinhas para o minuto infantil aqui com a tia Peg neste momento? Crianças, onde quer que vocês estejam, já podem vir quietinhas, sem falar com ninguém, não é? E os pais também fiquem quietinhos para as crianças aprenderem a ficar quietinhas na igreja, né? Isso. Bom dia, crianças. Eu trouxe muitas coisas. Hoje, sabe que hoje é um feriado? É uma boa pergunta. Qual feriado? Parece? Vocês sabem? Hoje é 1º de qual mês? De maio. E sabe que... Exatamente. Escutou o que ela falou? Hoje é o dia do trabalhador. Sabe que eu sou um trabalhador? Eu sou. E eu fui contar quantos empregos que eu tenho. Deve ser uns 10. E eu trouxe alguns símbolos dos meus trabalhos, dos meus empregos. E vamos ver se vocês conseguem descobrir o que eu faço, mostrando esses vários símbolos. Um dos símbolos que eu trouxe aqui é o quê? A Bíblia, porque eu sou professora da Bíblia, na igreja, exatamente. Que mais eu trouxe? O que é isso? Um pincel. Então, o que eu faço? Eu pinto. Eu dou aula de aquarela e eu pinto aquarelas. Então, são dois trabalhos meus. Vamos ver, o que mais eu... Ah, tá. Esses vão juntos. Eu uso isso onde? Na cozinha, porque também sou cozinheira. Minha família não come se eu não cozinho, não é? Se depender do pastor, a família não come nada, não é? O que é isso? Mas como que sabia o computador? Nem abri, mas é. E como que eu uso o computador no meu emprego? Eu uso os botões para escrever. Eu escrevo artigos para revistas. E alguém pegou isso logo no início e sabia o que era? Era uma ovelha. Sabe, isso vocês vão ter... E eu cuido, às vezes, de uma criança muito especial para mim, que é meu neto. É outro emprego que eu tenho de vez em quando, cuido dele. E tem muita outra coisa. Sabe quanto é meu salário em todos esses empregos? É nada. Eu não ganho salário. Ué, sem salário eu continuo sendo pessoa que trabalha. Pode sentar para que todo mundo possa ver. Mesmo sem ganhar salário, eu sou trabalhadora? Exatamente. Que vamos pensar aqui. Eu tenho um versículo da Bíblia que diz: tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor poder. Eu tenho que escrever, mesmo sem ganhar salário, eu vou fazer meu melhor. Mesmo sem ganhar salário, ensinando a Bíblia, eu vou fazer meu melhor. Sem ganhar salário, cuidando do meu neto, eu vou fazer o melhor. Mesmo sem salário, eu vou cozinhar a melhor comida possível dentro da minha casa. Vocês têm trabalho também? O pastor André vai falar com vocês sobre seu trabalho. Ele vai mostrar. Não faz mal. Ela pode olhar o pincel. Vocês têm trabalho. E vamos pensar sobre como trabalhar para fazer o melhor possível que Deus nos dá para fazer. Os menores podem sair com os tios para a sala. Os juniores, os maiores, podem voltar a seu lugar. E vamos aprender com o pastor
sobre o trabalho. Agora posso ter. Obrigada. Muito bem. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia ou acessar o texto bíblico no celular, enquanto as crianças vão lá para o seu espaço próprio, os pequenos gigantes. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Lemos ali o seguinte: meu Pai trabalha até agora, Jesus dizendo, e eu trabalho também. O que é que Jesus disse? Vamos ver juntos? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o nosso título não poderia ser outro senão meu Pai trabalha até agora. Senhor Deus, ajuda-nos neste instante a focar os nossos pensamentos nas Tuas palavras. Ajuda-nos a receber de Ti a mensagem de que os nossos corações necessitam nesta manhã. Obrigado pela possibilidade de trabalhar, pela capacidade que deste a todos nós, uns mais, outros menos, mas todos temos capacidades que nos habilitam a trabalhar. Ajuda-nos a fazer o melhor de nós, a dar o melhor de nós para o Teu reino, para a Tua obra, para o Teu coração. Ajuda-nos a fazer todas as coisas que vierem às nossas mãos, conforme as nossas forças, conforme o nosso compromisso, conforme o nosso amor para contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se. Vou começar com uma história de dois amigos que estavam conversando, e um diz para o outro assim: rapaz, eu não aguento mais esta vida, eu levanto todo dia às 5 horas da manhã, saio correndo para a estação, pego o trem, quando chega na central eu desço, pego o metrô, eu vou até Copacabana, e lá eu passo o dia todo carregando caixa, atendendo o telefone, atendendo pessoas, e o dia todo esse negócio, e aí quando chega às 10 da noite, eu faço o caminho de volta, chego em casa mais morto do que vivo. Aí o outro, sensibilizado, com pena, quis saber com sinceridade: mas desde quando você está nesse emprego? O outro diz assim: vou começar a semana que vem. Meus irmãos, quando se fala em trabalho, muita gente pede logo para mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Falou em trabalho, vamos mudar de assunto. Mas a palavra de Deus, ela tem petardos pesados contra o preguiçoso, como esse, por exemplo, de Provérbios 24, 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, porque preguiçoso não tem entendimento, se ele tivesse entendimento, ele trabalharia. Eis que estava toda a fazenda dele, toda cheia de cardos, espinhos, né? E a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. Um caos. Passei e vi, rapaz, como é que pode alguém deixar a sua casa em pandarecos desse jeito? Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, no céu, irmãos, não há preguiça. No céu não há preguiça. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. E como é que Deus trabalha? Vamos tentar pensar um pouquinho e costurar algumas ideias sobre o trabalho de Deus. Como é que Deus trabalha? Em primeiro lugar, nós descobrimos na sua palavra que Deus trabalha constantemente. Deus trabalha constantemente. John Stott escreveu: nós não podemos ficar sentados numa poltrona, girando os polegares, murmurando, meu Pai Celestial proverá tudo para mim, sem fazer nada. Nós temos de trabalhar, como disse Paulo em 2 aos Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar,
que também não coma. Você sabe que na adolescência a gente tem muita dificuldade, né, de querer trabalhar, né? A gente não quer trabalhar na adolescência, parece que a vida é tão cansativa na adolescência, carregar o próprio corpo, carregar uma caixa então, carregar uma sacola, é tudo tão cansativo, né, adolescentes? E eu me lembro de minha mãe sempre citando esse versículo para mim, 2 Tessalonicenses, se alguém não quer trabalhar, então não coma também. Pronto, aí complicou, né? Como é que eu vou ficar sem comida? Então o jeito é trabalhar. Com a sua simplicidade característica, Martinho Lutero escreveu o seguinte: Deus não tem nada a ver com os preguiçosos, com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera de que Deus lhes atire na boca um ganso assado. Lutero também era cômico, né? Como se Deus fosse lançar na boca, assim, ó, nem trabalho de pegar o ganso, depená-lo, cozinhá-lo, nada, já querem que Deus já coloque na boca o ganso assado. É muita preguiça, né? Deus trabalha constantemente. Nós temos na Bíblia o registro da sua atividade, que é uma atividade criadora, que é uma atividade sustentadora do que Ele já criou, que é uma atividade redentora daquilo que se perdeu. A encarnação, ou seja, a vinda de Jesus a este mundo, já foi uma prova de que Deus jamais deixou de trabalhar. Por quê? Porque Deus jamais deixou de se preocupar com as pessoas. Irmãos, mesmo que aparentemente não o percebamos, Deus está trabalhando. Às vezes não percebemos. Eu confesso que às vezes a impressão que me chega é que Deus não está trabalhando na minha vida. Deus não está trabalhando no meu ministério, no meu caso particular. Parece que eu oro, nada acontece. Você também já tem essa experiência de orar e nada acontecer. Parece que Deus está de mãos amarradas, não age em nosso favor. Eu prego, ninguém se converte. Será que Deus está agindo? Eu evangelizo na rua, você faz isso, eu faço, nós fazemos, e ninguém se converte. Você se pergunta, será que Deus está trabalhando realmente? Então, ou nós cremos que Ele trabalha, ou nós acreditamos que as coisas acontecem por acaso. Diz a Bíblia que o bom pastor, Jesus, um dia curou um paralítico que vegetava à porta, perto de um lugar chamado a Porta das Ovelhas. O bom pastor viu uma ovelha perto da Porta das Ovelhas, no tanque de Betesda. Jesus curou o homem. Jesus curou o homem e o homem ficou alegre. Mas alguém não ficou alegre. Os fariseus ficaram chateadíssimos, irritadíssimos, porque aquele dia em que a cura foi feita era sábado. Para que Jesus faz as coisas no sábado? Isso indispôs os fariseus contra Jesus. E em sua defesa, Jesus usou esta frase em que meditamos nesta manhã. Jesus disse a eles: meu Pai trabalha até agora. Seja sábado, seja domingo, para o meu Pai não tem feriado, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E qual é o trabalho de Deus, irmão, senão reerguer aquele que está caído? É isso que o Pai faz. Deus trabalha fazendo isso. Quando nós estamos paralisados pela solidão, pelo medo, pela incredulidade, o Senhor Jesus trabalha em nós e nos levanta. Quando o pensamento da inoperância de Deus atacar a sua mente, querido irmão, lembre-se das palavras do Senhor Jesus: meu Pai trabalha até agora. Então, constantemente Ele trabalha. Em segundo lugar, Deus trabalha cooperativamente. Há um provérbio judaico que diz assim: a pessoa que pensa poder viver sem os outros está equivocada. E a pessoa que pensa que os outros não poderão viver sem ela, está mais equivocada ainda. Equivocados. A Trindade divina, por exemplo, é exemplo claro de parceria produtiva. Nós lemos em Gênesis 1:27, Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Façamos quem? É Deus Pai cooperando com Deus Filho, e os dois cooperando com Deus Espírito Santo. Você lembra quando Moisés estava ainda no Egito, ainda na terra de Midian, e recebeu de Deus, e o povo dele sofrendo lá no Egito, ele recebeu de Deus a tarefa de ir ao Egito, voltar lá, anunciar a Faraó que o povo iria sair, o povo de Israel iria sair.
e finalmente o êxodo, historicamente prometido, ia sair do papel, ia se consubstanciar, ia se realizar. Deus instruiu Moisés também quanto ao modo de agir. Eu gosto desse detalhe, irmão, de Êxodo 3, 16 e 18. Deus diz, antes de chegar lá e conversar com o faraó, Deus deu uma primeira tarefa para Moisés. Sabe qual foi? Vai e ajunta os anciãos de Israel. Quem eram os anciãos de Israel? Eram os diáconos, professores da escola dominical, eram os líderes da igreja, os líderes do povo de Deus. Então vai e ajunta essa gente e diz a eles: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Veja que Moisés não recebeu a tarefa de Deus para fazer essa tarefa sozinho. Não podia fazer. Quem pode tirar um povo do Egito sozinho? Moisés não seria capaz. Irmãos, nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Moisés não faria nada sozinho. Primeira tarefa de Deus a ele: vai aos anciãos. Eu conheço muita gente que ignora os anciãos, que acha que a liderança não vale nada, que não adianta contar com ela, que ela só atrapalha. Para com isso. Moisés, vai e fale com a liderança. Fale com os anciãos, cooperativamente. É assim que Deus trabalha, irmãos. A Trindade trabalha assim, Deus mandou Moisés trabalhar assim, e é assim que funciona. Qual é o presidente da república que consegue ir longe se ele não tiver o apoio dos outros líderes? Qual é o líder de uma cidade, o prefeito, que consegue desenvolver uma boa governança sem o apoio dos vereadores? Ninguém consegue trabalhar sozinho. Quando eu era menino, eu participei de uma organização chamada Embaixadores do Rei. Nós temos aqui os Embaixadores do Rei. Ah, que bom. Às vezes dá vontade de voltar lá, sabia? Voltar a ser embaixador do rei. Olha que os embaixadores, eles têm um programa fantástico. Se você não for embaixador, eu lamento, né? Peço desculpas por você não ter sido, mas é muito bom você ter sido embaixador do rei, porque você aprende uma porção de coisas lá. E sabe, é a organização que mais tem produzido pastores e missionários em todo o mundo. Nós temos aqui vários irmãos adultos hoje que também foram embaixadores do rei. Não foi embaixador? E uma vez embaixador? Olha aí, sempre embaixador. E uma das normas dos embaixadores são as 4 regras dos embaixadores nos esportes. E todo mundo, embaixador, gosta. Esporte, tem brincadeira, tem muita coisa boa. Então a primeira regra dos embaixadores nos esportes: ser honesto. Você botou a mão na bola? Todo mundo, botou a mão na bola? Não botei não. Confessa, rapaz, seja honesto. Então ser honesto é a primeira coisa. Eu acho que o Brasil seria muito bem ajudado se todos os políticos tivessem passado pela embaixada. Ser honesto. Em segundo lugar, segunda regra: guardar os lábios, não falar palavrão. É muito fácil, né? Você no sangue quente, jogando futebol, uma atividade assim, e aí você soltar uma palavrão. Então, guardar os lábios. Terceira coisa, difícil para chuchu: perder sem zangar. Sábado passado meu time perdeu e eu não me zanguei. Aprendi com os embaixadores do rei: perder sem zangar. E hoje eu sou Botafogo desde menino. E vascaíno nenhum vai se zangar, porque a Bíblia diz, os embaixadores aprendem que a gente deve perder sem zangar. Mas a quarta regra é que eu quero destacar nesta hora. A quarta regra é assim: trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Ou seja, quando você pega a bola não é só sua, rapaz. O que é isso, menino? Você pega a bola e vai ficar com a bola, prendendo a bola. Tem várias gírias para pessoa, fominha, né? Que fica com a bola o tempo todo mundo pede: passa a bola, ei, pá. E o camarada ali, de cabeça baixa, com a bola no pé. Enquanto tiver com a bola no pé, tá bem. O problema é que vai perder a bola logo. Não, e vai querer fazer gol ele sozinho. Não funciona assim. Como é que o time vai chegar a ser campeão hoje? Ou domingo que vem? Como é que chega a ser campeão? Porque os jogadores estão entrosados. É uma equipe. A palavra time quer dizer exatamente isso. Team, né? Vem do inglês, team, quer dizer equipe. Nós temos que trabalhar em equipe. Isso é verdadeiro no seu trabalho, não é verdade? Você faz tudo sozinho no seu trabalho? Ou há uma equipe com a qual você divide as suas atividades, as suas tarefas? É assim.
Então, na igreja do Senhor Jesus também é assim, porque Deus trabalha assim, irmãos. Deus trabalha cooperativamente, não é? Trabalha cooperativamente. Leia a Bíblia e observe, sempre que Deus vai fazer alguma coisa espetacular na história, Ele chama alguém para o palco, mas também chama alguém para contracenar com Ele. Deus não ocupa o palco sozinho, Ele sempre vai para o palco, mas chama alguém para contracenar com Ele. Por exemplo, para formar um povo de fé e pureza, Ele chamou Abraão e a sua família. Para cuidar da sobrevivência de Jacó e dos seus filhos, Ele chamou quem? Chamou José, levou José para o Egito, em circunstâncias muito adversas, mas levou. Para libertar o povo do Egito, Ele chamou uma pessoa, Moisés. Para introduzir o povo na terra de Canaã, chamou Josué. Para fazer de Israel uma grande nação, Ele chamou um rei especial, e com o qual ele teve um relacionamento especial, Davi. Para dirigir o culto e aprimorar os louvores, Deus chamou um grupo, os levitas. Para pregar julgamento e esperança, chamou profetas como Isaías. Para impactar a Babilônia, Deus chamou um homem chamado Daniel. Para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos totalmente, Deus chamou outro homem, Neemias. Para formar o núcleo básico da sua igreja, Deus chamou um outro grupo, os discípulos. Jesus chamou os discípulos. Para expandir o reino, Deus hoje chama a você e a mim. Deus nos chama para participarmos do seu reino, porque Ele trabalha cooperativamente. A igreja sozinha, imagina, a igreja sozinha não faz nada, mas quando ela junta esta igreja com outra igreja, com outra igreja, com outra igreja, as igrejas se ajuntam e se juntam para formar as juntas missionárias que mandam e sustentam muitos missionários. Irmãos, o fato de Deus recrutar homens e mulheres falhos, como nós somos, para a sua seara, mostra a importância que Ele confere à nossa participação. Talvez você diga, mas a minha participação não é importante. É importante, né? Em todos os aspectos da vida, a sua participação, a minha participação, somadas, vão produzir o resultado que Deus quer. Quando o pensamento da irrelevância de sua participação atacar a sua mente, lembre-se das palavras de Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então vimos, em primeiro lugar, que Deus trabalha constantemente. Em segundo lugar, nós vimos que Deus trabalha cooperativamente. Em último lugar, Deus trabalha criativamente. Criativamente. Irmãos, é preciso que a gente faça uma diferença entre rotina e monotonia. Rotina é uma coisa, monotonia é outra. A rotina é necessária. Todos nós temos a nossa rotina. De manhã a gente levanta, escova os dentes, toma café, depois escova o dente de novo, ou inverte a ordem. Cada um tem a sua rotina e depois vai trabalhar. Quer dizer, a rotina é necessária, a monotonia não. A monotonia é um empecilho. A rotina é saudável. O bebê, por exemplo, ele precisa dormir à hora certa, ser alimentado em certas horas, né, ser higienizado. Já a monotonia é doentia. Ninguém aprecia, por exemplo, uma aula monótona. Você aprecia uma aula monótona? O professor ali falando, porque quando Cabral chegou ao Brasil, 1500, aí todo mundo está dormindo. Um sermão monótono, como é que fica? Eu prego, tu roncas. Não é assim? Eu prego, tu roncas. Quando o programa de televisão é monótono, você é o que você come, não é monótono, né? Quando o programa de televisão é monótono, o que o telespectador faz? Muda de canal. É assim na vida. Então Deus quer evitar isso. Deus é criativo e Ele trabalha contente, e essa bênção Ele quer repartir conosco. A bênção de a gente trabalhar contente também. Eu fico com muita pena, irmãos, quando eu vejo segunda-feira de manhã, no Bom Dia Brasil, o locutor fala assim: coragem, hoje é segunda-feira. Que coisa, eu acho que aquilo, devia parar com aquilo é muito triste, não tem graça nenhuma, falar coragem porque hoje é segunda-feira, como se a segunda-feira fosse um dia maldito. Irmãos, quando a gente gosta do trabalho da gente, a gente fica ansioso que chegue segunda-feira, você não vai acreditar nisso, a gente fica ansioso que chegue a segunda-feira, a gente gostar do que faz. Olha, se você não gosta do que você faz, você tem esse direito,
Seu pai mandou você fazer medicina, então você é médico porque o seu pai mandou. Aí vai operar com raiva, vai dar consulta com tristeza, vai se chatear com todo mundo. Mas quando você trabalha com prazer, é a sua vocação, aí você tem outra perspectiva da vida, né? A vida é totalmente... E é isso que Deus quer que aconteça conosco. Mas se você trabalha por obrigação, se o seu expediente vai até às 18 horas, quando chegar às 17, você já está fechando todas as gavetas. Falta 1 hora ainda, rapaz, você está guardando tudo. Eu não aguento mais isso aqui. Como é bom trabalhar criativamente. Por isso o poeta pôde escrever o hino que nós cantamos no início aqui, olha: no serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço de Cristo eu sou feliz. Você é feliz no trabalho do Senhor? Por que não? Talvez o seu coração não esteja ainda nisso. É preciso então aí consertar isso para você também sentir a alegria de trabalhar para o grande rei. Então, se a sensação de monotonia atacar a sua agenda, lembre-se das palavras de Jesus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se a tentação da preguiça atacar você, lembre-se de Jesus falando: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas eu não poderia concluir esta mensagem sem lembrar aos irmãos as palavras esclarecedoras do Senhor Jesus, quando ele diz em João 6,27: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Na versão revista e corrigida ele diz: trabalhai não pela comida que perece, a mesma coisa, comida que acaba, é comida que estraga. A gente às vezes vê as pessoas correndo atrás de tanta coisa, correndo daqui para ali, de lá para cá, e sacrificando valores, sacrificando a família, tudo para poder aumentar a conta bancária, para aumentar a poupança, e aí, ou o investimento, se a poupança está dando tão pouco, né, investimento, o que acontece então? E depois as pessoas perdem o principal, irmãos, porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia diz, Salmo 127, versículos 1 e 2, com que termino: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pode ler comigo: se o Senhor não proteger, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. É um estímulo à preguiça? Inútil vos será levantar de madrugada. Não, nunca. Nada de estímulo à preguiça. Meu pai trabalha até agora, diz Jesus, e eu trabalho também. Vamos orar. Pai de amor, Pai celestial, ajuda-nos a aproveitar cada minuto que nos dás em nossa existência para viver. Cria em nós o desejo de trabalhar, não pela comida que perece, que passa, que acaba, mas pela comida que permanece. Ajuda cada um aqui, Senhor, a priorizar o Teu reino e investir nele as nossas melhores energias. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis e sempre colocarmos as nossas vidas no Teu altar, para que as uses conforme a Tua soberana vontade. Ajuda-nos e ajuda cada irmão aqui a ter alegria com o seu trabalho. E se há alguém aqui, Senhor Deus, que trabalha a contragosto, contrariado, infeliz, muda esse quadro, Senhor. Põe alegria no coração dessas pessoas. Põe, Senhor, relevância naquilo que estejam fazendo, para que sintam a Tua presença junto delas ali, para que sintam que não estão trabalhando sozinhas, mas que o seu trabalho é o seu ministério. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe cada irmão que está aqui. E agora, enquanto você ouve o pós-lúdio, não saia, porque nós queremos que você ore a Deus agora. Continue orando e dizendo para Ele: Senhor, o meu trabalho. Olhe pelo seu trabalho agora, seus colegas de trabalho, seus amigos, seu irmão em Cristo Jesus. É o órgão. Vamos, enquanto você ouve aí esse instrumento aí recuperado, parcialmente ainda, enquanto você ouve, ore a Deus e peça que o seu trabalho seja o seu ministério. Antes de encerrar esse culto, nós queremos agradecer a você, a sua presença conosco nesta manhã. E queríamos conhecê-lo. Então eu pediria que os nossos amigos que nos dão a honra da visita hoje, por favor, fiquem de pé, nós queremos conhecê-los. Obrigado àquele irmão, aqui na frente também temos, ali, na galeria temos também um casal lá em cima. Deus abençoe vocês, bom vê-los, bom tê-los ali, aquela irmã também, que bom. Bom, sejam muito bem-vindos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltem sempre a esta casa, todo domingo às 10 horas da manhã estamos aqui reunidos, e hoje à noite também, às 19 horas, nós estaremos aqui reunidos para adorar o nosso Deus. Eu quero registrar ali a presença da nossa irmã Licínia Moreira, de vários domingos, vários meses até, sem estar conosco. Eu pedi que ela ficasse de pé, e que bom que ela está podendo voltar à casa do Senhor depois de um bom tempo de tratamento de saúde. Também a irmã Ieda, né? Irmã Ieda Falcão está ali. Vou pedir que ela fique de pé. É o filho que está do lado? É o filho. Vou pedir que eles fiquem de pé então também, os dois. Parece muito com o Falcão mesmo, o filho, né? Deus abençoe vocês também nesses dias difíceis que estão atravessando com a perda do nosso querido diácono, nosso irmão Diomedes Falcão da Mota, uma pessoa também que nos deu muita alegria aqui no ministério, nesta igreja. Obrigado, podem assentar-se. Está chegando aí o recado da internet, né? Muito bem, é sempre bom saber que os irmãos também estão participando do culto pela internet. Tem gente que não pode vir aqui, mas aí do outro lado, obrigado irmão, do outro lado está acompanhando o culto, né? Muito bem. Vamos ler aqui. O recado dos irmãos Bruna Mondaini Gonçalves, de Duque de Caxias. Bom dia a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por, mesmo distante, poder assistir ao culto e adorar ao Senhor, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Em segundo lugar, quero pedir ao pastor e aos meus irmãos em Cristo que orem pela saúde do meu esposo, que não está bem. Que Deus abençoe essa semana que se inicia e fortaleça cada um de nós. Deus abençoe também a irmã Bruna, não tem podido vir sempre, não é todo domingo que ela pode vir, né, por causa de alteração do trabalho também, mas mandou o recado. De Vila Velha, Espírito Santo, Frida Reze da Silva.
Obrigado, Senhor, por mais este dia onde podemos compartilhar deste tão lindo culto e lindas mensagens. Jacó Celestino, de Natal, Rio Grande do Norte, pede oração pelo seu trabalho. Que Deus me capacite e mantenha meu trabalho para que eu possa fazê-lo da melhor maneira. Que bom. Marco Aurélio, do Rio de Janeiro. Às vezes precisamos de pontes para encontrarmos Deus. Minha noiva Pamela me trouxe à Igreja Batista. Eu queria agradecer a Deus por me colocar esta pessoa maravilhosa na minha vida. Nos casamos, quer dizer, no dia 21 de maio, deve ser no próximo, né? Nos casaremos, no caso, né? Nos casamos no dia 21 de maio com a glória de Deus. Ó, quão bom e quão suave é o mantermos a feliz comunhão com a amada primeira igreja do Rio de Janeiro. Parabéns, Marco Aurélio. Achou uma noiva, né? E achou Jesus com a noiva, que maravilha. E uma igreja. Hein? E uma igreja, exatamente. Edgar, Esther e Adésia de Jesus Carvalho, eles são de Valinhos, São Paulo, agradecendo ao Senhor os hinos, dos quais, dizem eles, participamos com muito fervor. Muito obrigado aos internautas, participem sempre do nosso culto e mandem suas mensagens que a gente lê com muito prazer no final de cada culto. Irmãos, no dia... Bom, deixa eu começar aqui pela destaques. Quinta-feira próxima, nós teremos aqui em nossa igreja a série Música de Primeira. Nós teremos aqui 25 músicos tocando no que se chama Camerata de Solistas da BFRJ, deve ser Banda Filarmônica do Rio de Janeiro. O regente é o Antônio Seixas, que é muito amigo dos músicos da nossa igreja aqui, e eles estarão tocando na próxima quinta-feira, às 19h30, Camerata de Solistas da Banda Filarmônica. Isso é quinta-feira. No próximo domingo, irmãos, não fique de fora. Nós temos aqui na nossa igreja o início da nossa Conferência da Família. Todo ano, no mês de maio, nós temos essa conferência. Geralmente é no primeiro domingo, este ano estamos começando no segundo domingo. Domingo que vem. É Dia das Mães, eu sei, mas nós teremos aqui, olha, um orador por ocasião. Na manhã nós teremos o pastor Celso Godoy falando. À noite a esposa dele, Rai Godoy. Celso Godoy, irmãos, foi um dos maiores traficantes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Morro Santa Marta. Ele vai contar uma história de arrepiar. Ele ficou no Carandiru, em São Paulo, saiu do Carandiru 9 ou 10 meses antes daquela chacina. Talvez estivesse morto hoje, se Deus não tivesse libertado. Na prisão conheceu a Cristo, se converteu, hoje é o pastor Celso, missionário inclusive de missões nacionais, estará grandalhão, estará no próximo domingo aqui contando a sua história para nós. À noite vem a esposa dele, que eles publicamente dizem assim, ela era, né, não era mulher, era lésbica. Ele fala assim mesmo, rasgadamente. Então esses dois irmãos vão estar, ele de manhã, ela à noite, dando testemunho de como Deus formou deles, da tragédia pessoal deles, uma família. Então isso é domingo que vem de manhã, domingo à noite. Na segunda-feira nós teremos o pastor Novaes, Carlos Novaes, trazendo a mensagem para nós. Na terça-feira o pastor Novaes é da Igreja Batista, Barão da Taquara, na Praça Seca. Na terça-feira o pastor João Reinaldo Purim Júnior, que é pastor da Igreja Batista do Meier, e na quarta-feira o pastor Neander Krau de Miranda Pinto, que vai nos falar sobre como a família vai lidar com os seus anciãos, com a terceira idade. E ele toca, você sabe, ele dirige um recolhimento, um asilo, uma casa de repouso chamada Recolhimento Betel. Então esses 5 irmãos estarão conosco domingo que vem de manhã, domingo à noite, segunda, terça e quarta. Se você perder, eu lamento, mas você vai perder mesmo. O verbo é isso mesmo, vai perder. 21 de maio, chegada dos letos ao Brasil. A escola de diaconia da igreja vai ter um programa lembrando a chegada dos letos ao Brasil. Muito boa história, que depois você vai saber como é que é. A escola dominical da nossa igreja, o MEC avisa, a escola dominical oferece o estudo da Bíblia em classes para todas as idades, desde o berçário até o idoso, aos domingos às 8h45. Neste horário, para os adultos, nós temos classes Atualidades, Ciência e Fé, classe em inglês, e neste trimestre estamos estudando o livro de João.
Se for difícil para você chegar às 8h45, temos uma classe logo após o culto, na sala 12, uma classe depois do culto. Aí, ó, se você que não consegue acordar cedo, então já pode participar na sala 12 da escola dominical. Muito bem, pede-se aqui que oremos pela irmã, oração pelo seu esposo, Moisés Mariz da Silva. Seu Moisés está internado no Hospital Central da Polícia Militar para cirurgia de correção de erro médico. Então devemos orar pelo senhor Moisés, irmão Moisés Mariz da Silva. A irmã Márcia está presente no culto. Quem pede é a irmã Márcia. Cadê a irmã Márcia? Irmã Márcia, pedindo oração aqui pelo seu esposo, Moisés Mariz da Silva. Muito bem, irmãos. Irmão vice-presidente da igreja, irmão Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira, tem uma palavra nesta hora para a igreja. Então vamos ouvi-lo. E depois nós temos um bebê, para conhecer um bebê. Eu estou hoje com uma camisa aqui, ó, uma gravata que tem criança aqui embaixo. Depois eu vou explicar por que essa gravata está assim hoje. Obrigado, irmão pastor. Importante nós observarmos que na última sexta-feira, dia 29 de abril, nosso pastor completou 10 anos de pastorado em nossa igreja. E a propósito deste evento histórico, gostaria de ler o texto que se encontra em Josué, capítulo 5, versos 13 e 14. Josué, capítulo 5, versos 13 e 14, e eu lerei na Nova Versão Internacional. O texto nos diz o seguinte: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O povo de Israel acabara de entrar na terra prometida. Após atravessar o rio Jordão, tinha agora diante de si a formidável fortaleza da cidade de Jericó. Ela teria que ser conquistada para que o povo seguisse a jornada. Josué se desloca sozinho até as cercanias da muralha, possivelmente à noite, para estudar o terreno e definir a estratégia de combate que o povo deveria fazer. Ele, Josué, deveria estar muito preocupado pela responsabilidade que ele carregava sobre os seus ombros. Afinal, como vencer uma batalha se o povo de Israel não possuía armamentos específicos para sitiar muralhas? Talvez tenhamos um paralelo aqui a alguém que completa 10 anos de ministério e se pergunta: e agora? Como sigo? Ou a igreja que pergunta: e agora? Como será? Josué vê então um homem com a espada desembainhada. Talvez tenha tomado um grande susto, porque estava na penumbra da noite, num terreno inimigo, perto das muralhas, e subitamente aparece alguém com uma espada em punho. Ele se assusta, mas ele pergunta: aliado ou inimigo? O homem com a espada na mão responde: não estou aqui para tomar partido, mas na qualidade de comandante do exército do Senhor. O homem era uma teofania, uma manifestação de Deus. Não era um anjo, pois Josué se prostra e adora aquela pessoa, e o anjo, se fosse um anjo, ele não teria feito aquilo. Uma manifestação de Deus de forma visível para Josué. E uma das muitas lições que esse texto nos traz, e eu vou apenas falar em uma delas, é que temos a tendência, muitas vezes, de ver batalhas como nossas batalhas, e as dificuldades como nossas dificuldades, os desafios como nossos desafios, e inimigos que se contrapõem aos nossos planos. Com isso, muitas vezes, buscamos colocar Deus apenas como aliados, quando, na realidade, este episódio nos ensina que devemos nos colocar como subordinados ao comandante do exército do Senhor. Como o pastor seguirá seu ministério?
Como seguiremos nós como igreja? Que desafios temos? Crescer, novos ministérios, mais engajamento de crentes, como crentes, melhorar nossas contribuições, ouvimos isso mais cedo hoje, termos mais disposição para o serviço. Vale lembrar que também não temos armamento ou equipamento para sitiar muralhas. Nossa oração é que neste novo período que se inicia, tanto o pastor da igreja, quanto nós como igreja, estejamos todos inteiramente à disposição do comandante do exército do Senhor. Sabemos pelo relato bíblico que mais à frente o povo conquista Jericó, e ele conquista Jericó não apenas porque se colocou subordinado ao comandante do exército do Senhor, mas trabalhou em equipe, como o pastor muito bem nos trouxe a palavra há pouco antes. E diante, então, desses desafios, o nosso ponto, nossa oração, é que cada um de nós possa se colocar com disposição diante de Deus e orar da mesma forma que Josué orou, perguntando: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, para fazermos duas coisas. A primeira, recitarmos juntos, como uma oração pessoal, de desafio pessoal, como rebanho que segue o seu pastor, pastor João, e que segue o seu pastor, o pastor de todos os pastores, o nosso Senhor Jesus, mas que cada um de nós coloque isso como desafio pessoal e que juntos recitássemos este texto: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Vamos dizer juntos: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E a segunda coisa, oremos ao Senhor neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor João, que ao longo desses 10 anos tem se dedicado no ministério da nossa igreja. Agradecemos-te pela vida dele e da sua esposa, irmã Peg. Senhor, neste momento nós queremos te suplicar que tu, como comandantes, na qualidade de comandante supremo dos exércitos, Senhor, possa continuar a nos seguir e que o pastor João possa estar inteiramente subordinado, inteiramente à tua disposição, bem como nós, como ovelhas deste rebanho, possamos estar junto com ele, Senhor, subordinados à tua vontade. Que tu dês a ele sabedoria, entendimento, que tu dês a ele energia, que tu dês a ele a tua presença constante em cada momento da sua vida, para que a nossa igreja possa se desenvolver, que ela possa fazer diferença na vizinhança onde ela está, diferença neste nosso Brasil que tanto necessita da tua presença, Senhor. E que tu também, que a nossa igreja possa fazer diferença em todos os cantos da terra onde ela se fizer presente. Tudo isso nós te agradecemos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Quero sentar-se, meus irmãos. Agora, para terminar o culto, queira sentar-se, por favor. Para terminar o culto, nós temos um bebê para apresentar, não é? Isso é só por causa de 10 anos, imagina quando for. Irmãos, Benjamin está aí? Está aí. Então vou chamar aqui à frente um menino bebê chamado Benjamin. Isso, ali vem a mãe e o pai. Os parentes, por favor, venham também juntos, né? Os parentes que vieram. Eu vi o tio ali em cima, a tia ali embaixo. Aqui, ó, chega pra cá, isso. Ah, tá dormindo. Tá dormindo. Você pega ele, vai acordar, não? Não? Acordou com fome? Não. Oi, esse é o Benjamin. Benjamin nasceu no dia 10 de novembro
de 2015. Já estamos no outro ano, né? Irmãos, é com muita emoção que eu apresento esse bebê. A mãe disse que ele não acordou com os fogos, mas chegou aqui, olha, acordou, viu? É com muita emoção, porque há 32 anos era a mãe do Benjamin que estava sendo apresentada, e agora é o Benjamin, e é o primeiro neto que Deus nos dá, e é muito bonito, né? Não preciso dizer isso. Estão aqui os tios maternos, e louvamos a Deus pela chegada dele. Tudo bem, Benjamin? Tudo bem, né? O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. E agora, isso nós já vimos no sermão de hoje. Agora vem o texto seguinte: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Não é isso, Benjamin? Os filhos são herança do Senhor. E os netos? Também, né? Também. Então eu louvo a Deus pela chegada dele. Aqui nós temos esse envelope que ele vai abrir quando ele completar 12 anos. Tá bom? Só quando tiver 12 anos. E aqui um exemplar da Bíblia para você também. Pode pegar. Isso. Vai comer o livro. Tá certo. Vamos ficar de pé e vamos orar então, entregando. Nós não estamos batizando Benjamin, todo mundo sabe disso, né? Não estamos batizando Benjamin. Benjamin só será batizado quando ele tomar ele mesmo essa decisão. Não é assim que a Bíblia diz? Todo aquele que crer e for batizado, disse Jesus, será salvo. Aquele que crer e for batizado. Benjamin não pode crer ainda, ele não tem condições para fazer isso, mas ele tem condições de ouvir a palavra, de receber os ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Então nós estamos aqui apresentando Benjamin aos irmãos e a Deus, e agradecendo a Deus, né? Agradecendo porque ele veio, parto natural, chegou bem, chegou feliz, né? E não foi apresentado antes porque o pai fica mais embarcado e viajando do que em casa, então por isso que ele só hoje pôde estar sendo apresentado. Tá bom, Benjamin? Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração a chegada de Benjamin a este mundo. Obrigado porque essa vida nos traz tanta alegria e nos renova a esperança. Pedimos, Senhor Deus, que esta vida possa continuar na Tua presença. Obrigado pela saúde que lhe tens dado. Obrigado pelos pais que a ele deste. E ajuda-o cada vez mais a crescer com saúde, como tem sido até aqui, saudável, bem disposto. Pedimos que ele seja um servo teu, que ele cresça para a tua glória e que o mundo seja um lugar diferente depois da passagem de Benjamin por aqui. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode abraçar o seu irmão, está terminado o culto.
Música